O Internacional está muito atento numa negociação que está acontecendo no futebol europeu e que pode colocar mais de 30 milhões de reais nos cofres do clube, o que vai ajudar para contratações, mas a ordem também é uma dentro do Beira-Rio. Mais vendas vão precisar acontecer e a gente vai trazer os detalhes sobre isso nesse conteúdo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. É claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. E lá na KTO tu encontra as melhores odds. Tem final da Nations League, a Liga das Nações, domingo, 4 horas da tarde, Espanha e Portugal. Eu tô apostando em vitória simples da Espanha e mais de 1,5 em gols lá na KTO. Tu que não tem registro ainda para brincar na KTO, vai no primeiro comentário fixado que tem o meu link, te registra pelo meu link, em 1 minuto e meio, no máximo, tá feito o teu registro e tu pode brincar por lá, tá certo? Bom, gente, a gente tem que falar aqui de uma venda que está para acontecer na Europa e que interessa diretamente ao Internacional. Eu estou falando da venda do volante Johnny, jogador formado pelas categorias de base do Internacional, chegou aqui de Criciúma aos 14, 15 anos de idade, fez boa parte, então, da sua formação na base do Inter, subiu para o profissional, foi muito importante naquela campanha da Libertadores de 2023, em que o Inter terminou nas semifinais contra o Fluminense, que acabou sendo campeão naquele ano de 2023. E no fim de 23 ainda, o Johnny é vendido para o Real Betis da Espanha por 6 milhões de euros fixos e mais 2 milhões de euros em metas, que ainda estão sendo batidas pelo Johnny lá no futebol europeu, e algumas dessas metas já atingidas já vão para os cofres do Internacional. Mas o que acontece? Teve um movimento feito na Europa que foi bem importante para essa venda que vai acontecer agora do Johnny. Por quê? No ano passado ainda, no final, do meio para o final do ano passado, o Real Betis recebeu o Lo Celso, meia argentino, que até estava naquele time histórico do Cudê do Rosário Central, que fez uma baita Libertadores em 2016. O Tottenham mandou o Lo Celso para o Betis e pediu uma porcentagem e uma preferência de compra de um jogador. O Betis falou, beleza, escolhe o jogador. E o Tottenham escolheu o Johnny. E aí, desde então, o Tottenham tem uma preferência de compra que termina nesta janela agora do futebol europeu, de verão lá da Europa, de inverno para nós aqui no Brasil. Essa preferência de compra do Tottenham, ela já passou pela última janela, o Tottenham não exerceu a compra, quis esperar, e ela termina agora nesta janela de transferências. É uma preferência de compra na casa dos 25 milhões de euros. Só que acontece que já surgiram outros interessados no futebol do Johnny, entre eles o gigante espanhol Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid de Simeone quer o Johnny e acenou com uma oferta nos últimos dias. Esse papo de que o Simeone gosta muito do Johnny, vocês viram em primeira mão aqui. Eu já tenho falado há alguns meses que o Atlético de Madrid é um forte interessado e que estava somente o Johnny, o seu staff e o Atlético de Madrid aguardando chegar essa janela do meio do ano. Acontece que está chegando essa janela do meio do ano e o Atlético de Madrid está acenando com uma oferta de 30 milhões de euros. Por que 30 milhões de euros? Porque isso cobre a preferência de compra do Tottenham, que é de 25 milhões. Ou seja, qualquer clube que chegasse e assinasse com até 25 milhões, não adiantaria nada, porque a preferência é do Tottenham. A não ser que tu fosse esperar o Tottenham decidir se vai comprar ou não. Então, o Atlético de Madrid está se antecipando, está cobrindo essa preferência de compra de 25 milhões de euros do Tottenham e botando 30 milhões na mesa. O que vai influenciar para o Internacional? Quando o Inter vende o Johnny pelos 6 milhões de euros fixos, mais 2 milhões em metas, totalizando 8 milhões de euros no negócio todo, o Inter ficou
com uma plusvalia. O Inter não ficou com o direito econômico do Johnny. 100% era do Inter, o Inter vendeu, tá? O Inter ficou com 20% de uma plusvalia, que é a diferença do que o Inter vendeu para o que ele foi vendido lá na Europa depois, porque ele foi revendido lá na Europa. Ou seja, o Inter vendeu por 6 fixos. Tu não pega os dois, porque os dois são de bônus. O valor fixo é 6 milhões de euros. O Inter vendeu por 6 milhões de euros e ele está sendo vendido por possivelmente 30 milhões. Qual que é a diferença disso? 24 milhões. 24 milhões é a diferença de 6 para 30. O Inter vai ter direito de 20% em cima dessa diferença, em cima desses 24 milhões. A gente está falando de mais ou menos 30 milhões de reais. 20% de 24 milhões de euros. 24 milhões de euros é 153,7, né? Mas vamos arredondar 153 milhões de reais, que é 24 milhões de euros. O Inter fica com 4,8 milhões, tá? 4,8 milhões de euros, que dá 20% desses 24 milhões. E aí, 4,8 milhões de euros, que é o que fica para o Inter, dá 30 milhões de reais. Só que pode ficar melhor ainda. Por quê? Se fala já lá na Espanha que está tudo acertado, mas o Betis ainda quer morder mais um pouco. O Betis ainda quer aumentar de 30 milhões a proposta do Atlético de Madrid para 40 milhões. 40 milhões, a gente está falando de 255 milhões de reais. Seria uma baita venda. E aí o Inter seria, então, 20% de 34 milhões e não de 24 milhões. Aumentaria em 10 milhões. Cara, é um negócio fantástico que bota, no mínimo, mais de 30 milhões de reais nos cofres do Inter, essa venda que vai ser acertada nessa janela de agora. Conversei com algumas pessoas próximas do jogador, deve tudo ser acertado de fato. Conversei com pessoas do Inter também que já estão bem atentas nessa negociação e aguardando essa grana, mas importante colocar, também ouvi de pessoas do Inter. Vai entrar essa grana do Johnny? Vai, beleza, maravilhoso, dá um gás para a gente se manter e quem sabe até contratar, mas também a gente vai ter que vender igual. Igual o Inter vai ter que vender na janela, tá? Então a gente sabe, o Vitão é o ficha 1 para venda, o Wesley está sendo procurado pela América do México, o Vitor Gabriel é um jogador que desperta interesse, por exemplo, do Cruzeiro, de outros clubes também que já estão atentos no zagueiro do Internacional. Então o Inter ainda vai precisar vender, senão nessa janela de meio de ano, no final da temporada, o Inter vai precisar vender, além dessa grana, desses mais de 30 milhões que vão entrar para o Inter. E lembrando, né? A gente está falando aqui só do valor diante da compra do Atlético de Madrid. Tem mais um mecanismo de solidariedade da FIFA para clube formador. Então o Inter ainda vai ganhar mais uma grana em cima dessa negociação lá na Europa. Gente, eu volto à noite para a gente atualizar tudo também de mercado, de contratações para o Internacional. Tem vários nomes surgindo, a gente tem muita coisa para falar e eu vou trazer tudo no vídeo da noite aqui no canal, tá? Então não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada, que eu volto com mais conteúdo aqui no canal. Beijo, um abraço e até a próxima.